Neste nosso segundo vídeo da nossa série sobre a liturgia da Igreja Católica, veremos onde está a Santa Missa dentro da Bíblia. Muitas pessoas têm certa dificuldade de identificar onde se encontram as partes da Santa Missa dentro da Bíblia. Pois bem, hoje vamos identificar parte por parte da Santa Missa dentro da Bíblia. Para compreendermos a beleza da nossa fé, precisamos primeiro entender o que significa a palavra liturgia. De origem grega, o termo significa em sua raiz obra do povo ou serviço público, mas na nossa igreja ela é muito mais do que um simples conjunto de regras ou gestos repetidos. Ela é o encontro vivo de Deus com o seu povo. Conforme nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, número 1069, a liturgia é a participação na oração de Cristo, dirigida ao Pai no Espírito Santo. É o momento em que o céu toca a terra, e nós, como comunidade, oferecemos a Deus o culto que lhe é devido, não como indivíduos isolados, mas como o corpo místico de Cristo que caminha na história. A liturgia não está apenas dentro da Bíblia. A própria Bíblia nasceu e atingiu sua plenitude dentro do contexto litúrgico. Desde o livro do Êxodo, capítulo 12, versículos de 1 até o 14, onde vemos a instituição da Páscoa, até o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 até o 35, no episódio dos discípulos de Emaús, percebemos que a palavra de Deus é escrita para ser proclamada e vivida no altar. Portanto, ao abrirmos as Sagradas Escrituras, estamos entrando no coração da oração da Igreja, onde a promessa de Deus se torna realidade presente em cada celebração. Essa continuidade entre a oração e a vida fica clara quando olhamos para o Antigo Testamento. Já no livro do Gênesis, capítulo 4, versículo 4, vemos o sacrifício de Abel ser aceito por Deus por sua retidão. E mais adiante, no livro do Gênesis, capítulo 14, versículo 18, surge a figura misteriosa de Melquisedeque, que oferece pão e vinho, antecipando de forma profética o que Jesus faria na última ceia. Essas ofertas mostram que, desde sempre, o ser humano sentiu a necessidade de entregar a Deus o que há de melhor, preparando o caminho para o sacrifício perfeito que um dia viria. O ponto de virada dessa história acontece na libertação do Egito, conforme narrado no livro do Êxodo, capítulo 12, versículos de 1 até o 14. Ali, Deus institui a Páscoa, com o rito do cordeiro e o sangue marcado nos umbrais das portas, estabelecendo o conceito de memorial. Para o povo de Israel, celebrar a Páscoa não era apenas lembrar um fato antigo, mas tornar presente a ação libertadora de Deus naquele exato momento. É dessa raiz bíblica que a Igreja extrai a sua compreensão de que em cada missa não fazemos um teatro do passado, mas participamos realmente do mesmo e único sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para que esse encontro com o sagrado fosse digno, o próprio Deus deu instruções minuciosas sobre como o culto deveria acontecer. No livro do Levítico, capítulo 16, e em diversas passagens sobre o tabernáculo, vemos o Senhor orientar o uso de vestes especiais, o perfume do incenso, a luz das velas e os rituais que separavam o tempo comum do tempo de Deus. Toda essa preparação do Antigo Testamento encontra o seu sentido pleno quando Jesus entra em cena, transformando as antigas promessas em realidade viva. Na última ceia, relatada no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículos de 26 até o 29, Cristo não apenas celebra a Páscoa judaica, mas a eleva a um novo patamar. Ao tomar o pão e o vinho e declarar que são o seu corpo e o seu sangue, ele se torna o verdadeiro Cordeiro que se entrega por nós. Esse momento é o coração da nossa fé, onde o rito antigo se abre para a nova e eterna aliança, deixando de ser apenas uma sombra para se tornar a presença real do Salvador entre os homens. Essa estrutura de encontro com o ressuscitado fica perfeitamente clara na belíssima passagem do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 até o 35, no caminho de Emaús. Ali, vemos o modelo exato do que vivemos em cada missa dominical.
Primeiro, os discípulos caminham com Jesus e ouvem a explicação das Escrituras, o que chamamos hoje de liturgia da palavra, que faz o coração arder. Depois, ao sentarem-se à mesa, Jesus repete o gesto de partir o pão, e é nesse instante da liturgia eucarística que os seus olhos se abrem e eles o reconhecem. A missa, portanto, não é uma invenção posterior, mas o próprio caminho que Jesus traçou para que possamos encontrá-lo ao longo dos séculos. Por fim, se queremos entender a grandeza do que acontece no altar, precisamos olhar para o que o livro do Apocalipse, capítulo 4 e capítulo 5, nos revela sobre o culto no céu. São João descreve uma liturgia celestial gloriosa, repleta de elementos que reconhecemos em nossas paróquias. O altar, o uso do incenso, as vestes brancas e o cântico incessante do Santo, Santo, Santo. Ver o Cordeiro de pé, vitorioso, cercado por essa adoração, nos mostra que a nossa liturgia terrena é uma participação direta na festa da eternidade. Quando cantamos na missa, nossa voz se une à dos anjos e santos, provando que a Bíblia e a liturgia são, na verdade, uma única celebração de amor que nunca terá fim. Essa conexão entre a liturgia da terra e a do céu se torna ainda mais fascinante quando percebemos que cada palavra dita e cada gesto realizado na missa estão profundamente mergulhados nos textos bíblicos. Ao iniciarmos a celebração com o sinal da cruz, estamos assumindo a nossa identidade cristã fundamentada no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 19, onde o próprio Jesus ordena o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Logo em seguida, no ato penitencial, o nosso pedido de perdão ecoa a humildade do publicano descrita no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo 13, que, reconhecendo sua pequenez diante de Deus, clamava: "Meu Deus, tem piedade de mim, pecador." À medida que a celebração avança, nossas vozes se unem às dos anjos para cantar o Glória, resgatando as mesmas palavras que ecoaram nos céus de Belém, no nascimento de Cristo, conforme o Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 14. Da mesma forma, antes do momento mais solene da Eucaristia, repetimos o hino que o profeta Isaías ouviu os serafins cantarem diante do trono do Altíssimo, descrito no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 3. É um momento de profunda unidade bíblica, onde o Antigo e o Novo Testamento se fundem em nossa oração para proclamar a santidade de Deus. O ápice dessa jornada acontece na consagração, o momento em que o sacerdote empresta sua voz e suas mãos ao próprio Cristo. O que ouvimos no altar são as palavras exatas registradas nos Evangelhos e também na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 até o 26. Ao ouvirmos "Isto é o meu corpo" e "Isto é o meu sangue", estamos diante do cumprimento da promessa de que o Senhor estaria conosco todos os dias. Compreender que cada parte da celebração está ancorada nas Escrituras muda completamente a forma como pisamos na igreja, pois nos faz perceber que, ao irmos à missa, estamos literalmente entrando nas páginas da Bíblia e participando da história que Deus continua a escrever conosco. A liturgia é o lugar sagrado onde a palavra de Deus deixa de ser apenas um texto lido para se tornar novamente carne viva na Eucaristia, cumprindo a promessa do Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14. Se este conteúdo ajudou você a entender melhor como a liturgia está presente na Bíblia, já deixe o seu like no vídeo porque isso ajuda muito na evangelização e faz com que este conteúdo chegue a mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative as notificações, assim você não perde nenhum vídeo novo sobre Bíblia, doutrina católica, história da igreja e liturgia. Escreva aqui nos comentários alguma dúvida, sugestão de tema ou até o que mais chamou sua atenção neste vídeo. Vai ser uma alegria ler e responder você. E se você quer aprofundar ainda mais, assista também ao outro vídeo aqui do canal, onde explicamos o que é a liturgia, de forma clara, bíblica e dentro do ensinamento da igreja. Esse vídeo vai complementar perfeitamente o que você aprendeu aqui hoje. Que Deus abençoe você e nos vemos no próximo vídeo.